Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, esse vídeo vai ser o mais difícil pra mim, porque eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal e vai ser a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto aqui no YouTube. Eu não quero me vitimizar, o objetivo não é esse. O objetivo é abrir meu coração e mostrar pra vocês um pouco do que tem acontecido com a minha vida, né, comigo. E conscientizar também para empatia com as outras pessoas. Vai ter gente que vai reclamar, vai mandar um comentário, hate e o escambau aqui. Porque você vai chorar e não sei o que lá, piriri pororó. Mas eu quero trazer para consciência de que, tipo assim, no geral, as pessoas que não fazem parte do seu círculo de família ou amigos muito próximos, eles não estão nem aí para você. Não adianta você se vitimizar falando, porque eu sou caolho, eu sou careca, fulano de tal tá com carecofobia, não sei o que lá. Tudo isso é vitimização, é besteira. Então eu vou compartilhar uma coisa muito pessoal e pra mim é um pouco até difícil de falar, mas vamos lá. Como vocês sabem, eu e a Má, a gente criou um canal de família, que a gente queria compartilhar a nossa rotina familiar e como que é ter um filho na gringa, né? Como que é cuidar dele, quais são os desafios, né? Enfim. A gente teve o Telzinho, para vocês que acompanham, né? Ele nasceu aqui na Holanda e nos primeiros meses foi bem legal. A gente fez bastante vídeo, a Má fez vídeo trocando a fralda, algumas dicas para poder, né? Soltar gases, né? Enfim, coisas de família mesmo. Só que depois de alguns meses a gente começou a reparar que algo estava estranho nele, mas a gente não sabia o que era, porque ele não estava se desenvolvendo como uma criança normal, como um bebê normal, né? Ele estava ficando atrasado cada vez mais. A gente foi em médicos, nós levamos ele em pediatra, fizemos várias coisas, ninguém sabia o que podia estar acontecendo e eles levantaram a hipótese de ser microcefalia. Então, quando ele tinha 6 meses mais ou menos, levantaram essa hipótese, acabou o nosso chão, né? Eu e a Má ficamos sem chão, porque não é fácil criar um bebê assim, né? É bem complicado. Mas é o que é. Então vamos entender o que está acontecendo. Continuamos levando ele nos médicos, né, para poder entender melhor sobre o desenvolvimento. Fizemos a parte de nutricionista, tal. E aí ele, com microcefalia, a cabeça ela fica pequenininha, abaixo, acho que se eu não me engano 10% abaixo do nível mínimo, era alguma coisa assim. Só que em termos holandeses ele estava realmente abaixo, só que em termos brasileiros, porque eu e a Má somos brasileiros, ele estava meio que no mínimo, então não era isso. Mas tinha alguma outra coisa que podia estar acontecendo e a gente não sabia o que era. Em setembro de 2023, o Telzinho teve uma convulsão. Olha o timing do negócio. Era uma segunda-feira de tarde, 1h da tarde. Eu tinha que fazer uma apresentação para a empresa inteira. Eu tinha alguns slides para falar, né? Não ia fazer 100%. Eu tinha alguns slides para falar e os meus pares e chefes iam falar outro. Aí eu lembro que um pouquinho antes de eu falar, um pouquinho antes da reunião começar, eu peguei o Telzinho no colo e ele estava meio away. Eu reparei que ele não estava presente naquele momento. E de repente ele começou a ter convulsão. E na boa, eu nunca tinha visto um bebê ter convulsão. E a primeira vez que eu vi foi o meu filho. Mano, isso me deu um choque, velho. Eu fiquei em estado de choque. Eu e a Má ficamos em estado de choque.
A gente ligou para a ambulância, ligamos para o hospital, a gente não sabia o que fazer. E eu só tive tempo de... Ó, a gente ligou para o hospital, ele parou de ter convulsão, desmaiado, parecia um boneco, tadinho. Eu mandei mensagem pro meu chefe, eu falei, cara, eu não vou conseguir porque eu acabei de ter uma emergência aqui em casa, não sei o que aconteceu, mas depois a gente se fala. Daí ele, beleza, ok. Fomos pro hospital, a ambulância veio, buscou ele, a gente não sabia o que estava acontecendo, a galera da ambulância do hospital também não sabia, e a gente avisou o médico, né, o médico dele, pediatra, o que tinha acontecido. Daí, beleza, isso deu o gatilho para fazer mais alguns outros testes nele, para saber o que estava acontecendo. Então fez testes de luz com o EEG, né, que é acho que é o eletroencefalograma. Com o teste da luz, ele teve um abscess, né, que é uma abscência, ele desligou. E no EEG, eles viram que teve uma convulsão naquela hora. Então ele teve não é convulsão que chama, né? Ele tem uma ausência, crise de ausência. Ele teve a crise de ausência enquanto estava fazendo o exame e, por sorte, pegou no exame. Eu estou contando mais ou menos esse detalhe aqui, eu até peço desculpa de arrastar aí até os 6 minutos, mas é só para explicar um pouco o contexto das coisas que a gente passou. E então pegou, e isso deu o gatilho para fazer mais buscas no que estava acontecendo. Chegou um momento de que ninguém sabia o que era e só tinha uma alternativa para saber, que é o teste genético. Nessa hora, galera, eu agradeço muito por estar morando aqui na Europa, em especial aqui na Holanda, porque o teste genético ele é muito caro e às vezes até meio que impossível de fazer, porque os médicos eles vão tentando descobrir várias outras formas e o teste genético ele é meio que a última opção. E a gente conseguiu fazer de graça pelo convênio, né, pelo sistema de saúde aqui, e descobriram o que era. Ele nasceu com uma síndrome raríssima, que inclusive foi descoberta em 2008. É tudo muito, muito, muito recente, que se chama Christensen Syndrome, que é síndrome de Christensen. Ninguém sabe disso, ninguém sabe o que causa, quer dizer, descobriram recentemente o que causa, que é uma falha genética, que ela só é causada hereditariamente, então a partir do cromossomo X, ou seja, só mulher consegue passar para frente esse cromossomo e afeta só o homem. Então, se por exemplo a mulher tem XX, né, a mulher XX e o homem XY, se a mulher tem XX com um dos X com essa falha genética e ela passar exatamente esse X para o homem, para o menino, né, XY, daí ele fica com X defeituoso e o Y normal que veio do pai. Daí ele desenvolve essa síndrome. Acontece que nem eu e nem a Má tem histórico disso. De qualquer forma, a Má fez o teste genético e descobriu também que não tinha nada. O XX dela era normal. Agora a pergunta que fica é, como que isso aconteceu? Ninguém sabe. Não sabe. Ninguém sabe por que isso aconteceu, mas aconteceu. Existe uma galera nos Estados Unidos que se juntou, né, com médicos e tal, que estão tentando fazer o research, né, dessa síndrome para poder entender melhor, tal, entender mais, tal. E a gente se juntou com essas famílias também, então a gente faz parte do grupo de desenvolvimento dos estudos, enfim. Agora, por que eu tô contando isso para vocês? Porque, cara, morar na gringa é muito complicado, com família é pior ainda, com filho é muito mais pior, e com filho com essa síndrome é, tipo assim, infinitamente pior do que se você tivesse uma família normal, assim.
Por quê? Vou te explicar. Primeiro, a gente não sabe o que está acontecendo. Segundo, o Telzinho pode ter convulsão a qualquer hora do dia. Qualquer hora. Terceiro, ele tem que tomar medicações controladas que influenciam no teu humor, na tua personalidade, no teu estômago, no trato digestivo. Te arrebenta inteiro. E isso tem prejudicado o trabalho. Tem prejudicado. Porque a gente é cobrado, a gente tem expectativas de entrega. E uma coisa que eu aprendi é que, cara, mesmo eu comentando no trabalho que, pô, pra mim tá difícil, né? Às vezes, pô, cara, tem noites que eu não durmo. E teve trabalho que eu não tava conseguindo dormir e eu falava assim, pô, cara, eu não tô conseguindo dormir por conta disso, disso e disso. Meu, a galera não tava nem aí, velho. Não tava nem aí. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ah, tá reclamando demais. Ah, tá reclamando demais. Então, eu aprendi que cada um tem a tua batalha. Tá difícil pra você? Cara, arruma um jeito de fazer as coisas funcionarem. Porque o outro lado, ele não vai praticar empatia. É muito difícil você ter alguém que realmente entende o teu lado, porque no fundo, só você sabe o que você está passando. Então, em casa agora, eu e a Má, a gente dividiu as tarefas. Ela faz uma parte, eu faço outra. Depois, no fim de semana, inverte. Eu faço uma parte, ela faz outra. E dessa forma, a gente vai conseguindo se ajustar para tentar ter o mínimo de impacto possível no trabalho. Porque, velho, é mentira a galera que fala esse negócio de porque essa empresa tem empatia por você. Essa empresa, ela é não sei o que lá, friendly. Cara, é tudo mentira, é tudo pra boi dormir, velho. Não existe empresa, não existe gestor praticamente, ou se existe, é muito, muito difícil você ter alguém que te ajude. Eu sou uma pessoa dessa, porque no meu time eu tenho uma pessoa com filho especial e, eu ajudo ele da melhor forma possível. Se ele, por exemplo, precisa pegar um dia para ir pro hospital? Não, tá tudo bem, tá comigo aqui e tal. Só que comigo pra cima não tem isso. Não tem, velho. Então às vezes a gente... Porque, cara, eu falo que isso é uma coisa... Pra mim, falar isso é muito sensível. E porque a gente não sabe o que tá acontecendo ainda. Então, por exemplo, desde novembro do ano passado, a medicação dele não estava funcionando. Ele ainda estava tendo muita convulsão, só que de noite. Mudou a medicação. Só que a medicação, ela leva um tempo até fazer efeito, porque coisas neurológicas, né, ela leva um tempo, o remédio leva um tempo para fazer efeito. Só que durante todo esse tempo, muda a personalidade, muda como que se diz? O sono, perde o sono. Cara, era bizarro, mas tinha noite, tinha dias que o Telzinho, ele dormia na exaustão, cara. Ele só dormia quando ele ficava realmente exausto. E isso era tipo assim, 6 da manhã. Quem ficava acordado com ele 6 da manhã? Ou eu ou a Má durante a semana. E aí o que eu tinha que fazer? Tinha que trabalhar anyway, cara. Porque se eu falasse que tá difícil pra mim, a galera ia me chamar de preguiçoso. Então, é muito, muito delicado isso. Às vezes a gente tá passando por batalhas que, cara, só a gente sabe. Às vezes é importante se conectar com pessoas que realmente vão te ajudar, sabe? Só que essa que é a pegadinha do malandro. É muito difícil você saber quem vai te ajudar ou quem não vai. É muito difícil. Então, por exemplo, hoje aqui a gente não tem praticamente ninguém, cara. É eu, a Má e o Telzinho. E a gente tá assim, na batalha, cara. Então, esse inclusive é um dos motivos que eu não consigo fazer vídeo. Eu não tô reclamando aqui. Eu tô me ajustando do jeito que eu posso. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, os vídeos que eu tenho feito no carro, é o único momento que eu consigo para poder, de fato, conversar com vocês. Alguns dias no fim de semana a gente consegue um tempo para viajar, porque as coisas estão controladas. Então, por exemplo, de janeiro, fevereiro, mais ou menos, até umas 3 semanas atrás,
tava praticamente impossível pra gente. Tava muito difícil, porque a gente não tava dormindo, o Theozinho voltou a dormir só na exaustão. Eu tinha que trabalhar, né, pesado, tinha muita coisa para poder fazer. Tenho que ir fisicamente para o escritório, eu sou contra isso, mas, né, eu acho que um balanço entre home office e escritório é saudável. Agora, 100% no escritório é muito exaustivo, principalmente porque eu não consigo trabalhar com gente gritando no meu ouvido. Meu, isso é o que mais tem no escritório, né? Você tem fulano de tal falando aqui, fulano de tal falando ali, você não consegue se concentrar. Então tem sido difícil. Eu às vezes, eu não sei, cara, mas pra mim, é por isso que eu tô, né, tô aqui abrindo meu coração de novo, porque é por isso que eu não consigo sentar e fazer um vídeo. Querendo ou não, pra fazer um vídeo, cara, demora 4 horas, 8 horas, dependendo do conteúdo, né? Então, por exemplo, se eu pegar para trás, teve um vídeo de Malden que eu fiz, que inclusive naquele vídeo eu pronunciei errado porque eu não sabia, né? Para mim era tudo novidade. O vídeo do Castelo de Malden. Cara, eu levei 8 horas para escrever o script, para poder gravar, para poder editar. Foi um domingo inteiro. E se você quer de fato fazer algo com qualidade, você precisa desprender tempo. Só que se você não tem o tempo, você tem que ajustar a tua vida com as coisas que você quer fazer. E são decisões, cara, são decisões. Então, por exemplo, como eu falei, eu só tenho esse momento aqui, mas quando eu volto para casa, meu foco é 100% no Theozinho. Também porque, pô, ele tá crescendo e eu quero ver ele crescer, cara. Não quero ficar enfurnado criando vídeo. Não que eu não respeite a audiência, muito pelo contrário, né? Eu respeito a audiência, mas em outro lado eu tô numa idade que eu preciso também ver meu filho crescer, né? Então quando eu tenho tempo, quando eu tenho as coisas controladas, eu faço os vídeos e tal, mas quando eu não tenho, daí tipo, aí infelizmente não tem vídeo, né? Até mesmo porque hoje em dia qualquer coisa viraliza e esses vídeos com mais conteúdo não acabam não viralizando ou não gerando muito engajamento, enfim. Então esses vídeos eles são mais um vlog, né? Trocar ideia, abrir meu coração, enfim, essas coisas. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, tô chegando no trabalho já. Boa quarta-feira para vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!